Fala pessoal, eu sou o Clash, sejam bem-vindos de volta ao nosso canal. E hoje, dando continuidade à nossa série Plataforma 2D aqui na Godot 4.0, nós vamos aprender como criar os tiles animados que vocês estão vendo aqui no mar. Além disso, vamos iniciar a parte de criação desse outro inimigo que faz uma patrulha usando Path2D e Pathfollow 2D. E depois que ele é morto, ele gera um outro inimigo para dar uma continuidade e ficar um jogo bem bacana. Antes, porém, eu quero te convidar a se inscrever aqui no canal, caso ainda não seja inscrito. Deixar aquela meia luz like que me ajuda demais, faz com que o YouTube recomende este vídeo e o nosso canal para outras pessoas. E também, se você puder e quiser e se não for te atrapalhar, considere apoiar o nosso trabalho através de chave Pix que eu vou deixar aqui na tela. Qualquer valor me ajuda demais e faz com que eu continue com a frequência aqui no canal. Sem mais, vamos para o vídeo. Então, para começar, nós vamos criar o nosso tile animado, tá? Deixa eu mover só o player aqui um pouco para cima, fica mais preciso. Perfeito. E aí, para criar o nosso tile, a gente vai usar o tile map que a gente já tem aqui do mundo. Esse level aqui que foi criado em aulas anteriores. Se você não viu, volta um pouquinho, vou deixar aqui nos cards, dá uma olhada lá como é a criação do tile map, tá bom? Já entendendo como a gente faz um tile map, a gente precisa de um novo sprite para fazer esse tile set aqui. Então, eu vou na aba de tile set, nós vamos procurar aqui nos assets e temos aqui em seasonal tiles, se não me engano, deixe-me ver, miscellaneous, acho que é aqui, ó, miscellaneous. Isso, nós vamos ter essa água, water frame, se vocês notarem são 4 tiles, 1, 2, 3, 4, tá? 32 por 32. Vamos arrastar para cá. E vocês vão ver que não vai preencher. Por quê? Porque eu estou em tile map, isso é bem importante. Vou em tile set agora e arrastando ele vai criar. Automaticamente ele vai detectar os tiles, vai perguntar se quer criar os tiles de forma automática. Eu não quero, tá? Eu vou criar aqui inicialmente só para vocês verem o que vai acontecer se a gente fizer dessa forma. Se a gente fizer dessa forma e começar a pintar, ó, vamos aqui no nosso pincelzinho. Opa, sair sempre desse bugzinho é normal. Vamos clicar aqui, selecionar. Se a gente clicar, a gente tem apenas um tile e o outro, tá? Não tem animação nenhuma. Então isso aqui não é interessante pra gente. Vamos desfazer isso. Voltar aqui no tile set e você pode excluir clicando com direito, delete, delete, delete e delete. Ao fazer isso, automaticamente a Godot vai perceber que os tiles não existem e vai dar esse erro. Isso é muito legal, a gente falou também disso nas mudanças lá da Godot 4 em relação ao 3. Vamos voltar aqui e simplesmente apagar. Tá bom? Mas é legal vocês verem isso também e já entenderem o que aconteceu. Para nós animarmos, primeiro a gente precisa dos tiles. Como eu deletei, eu vou clicar aqui com direito e vou criar um novo tile a partir daqui. E um outro aqui também, tá? Perfeito. Agora, se nós viermos à parte de Select aqui, vocês vão notar que a gente tem a opção Animation. Estão vendo? Setup não tem, Animation tem. E aí eu preciso escolher o quadro que eu quero animar. Notando aqui, quero que vocês prestem atenção, essa parte de baixo é igual. Eu poderia até ter as duas repetidas, só que eu quero deixar isso aqui para a parte de baixo e essa apenas para a camada superior da água. Então vou clicar onde eu quero animar, que é este quadro, e vou abrir a aba de Animation. E aqui, a gente vai fazer com outro teste também depois para ficar bem claro, você vai contar quantas colunas você tem de animação. No nosso caso são duas, duas, tá? Coluna é na vertical. Passo para duas, perfeito, até então não criou nada, mas você vai na opção Frames, aqui embaixo, e vai escolher Add Frame. Automaticamente ao fazer isso, a Godot vai pegar o que está adjacente, ou seja, do lado, tá? Então a gente tem um de cada lado aqui e pode controlar a duração também. Só isso, vou só salvar para garantir. Mas agora no Tile Map, vocês vão perceber que eu passo o mouse desse lado, a Godot já marca outro, eu não consigo passar direto nesse. Selecionei esse aqui então e vou pincelar. Olha só, já está animado. Estão conseguindo visualizar? Já está animado. Eu não consigo selecionar esse, só o que foi o primário. E aqui desse outro lado a gente vai só preencher para escutar. Por isso que eu quis deixar o azul separado, tá? Eu não queria que ele preenchesse animado também para não ficar duas ondas, uma em cima da outra. Mas aí a gente já tem aqui o nosso tile animado bem legal. Vamos sair daqui do mundo para vocês poderem visualizar. Olha só. Bacana, né? Só para a gente poder fixar, vamos criar um outro de lava. Talvez a gente use inclusive no próximo nível. Mas só para fixar mesmo. A nível de exercício. Voltando lá no level, a gente tem aqui o Lava Frames. Vou arrastar para cá, para o Tile Set. Perfeito. Não quero que crie sozinho. No. E aí nós vamos criar a nossa região. Que no caso vai ser aqui, Create Tile. E aqui também para preencher a parte de baixo. E aqui aquela questão das colunas que eu comentei anteriormente. No mar, nas águas, aqui nós temos duas colunas. Aqui nós temos 4. 1, 2, 3, 4. Então eu preciso preencher a aba Animation com 4 colunas. Que eu posso editar também, tá? Tô só movendo para vocês perceberem. Coloquei as 4 colunas e agora vou adicionar elementos
1, 2 e 3. Já tinha um, agora tem 4 elementos para fazer a animação. Aí vamos supor que vai animar isso aqui. Vou pegar essa parte aqui. Vamos substituir para essa aqui. Só para a gente poder visualizar mesmo, tá? Olha só que legal. A nossa avinha fazendo a animação. É óbvio que assim, está um tanto lenta para lava. E aí é onde entra aquela questão que eu passei de animations in seconds aqui, o duration, tá vendo? Vou aumentar só para vocês poderem ler. É a duração. Eu posso vir aqui e colocar ponto 2. Ponto 2. Já está mudando lá, vocês podem ver, ó. Tá mais fervente. Olha só que legal. E aí você tem a sua lava também criada, que no nosso caso não vai fazer sentido, né? Foi só para fazer o exercício mesmo. Vou voltar aqui, nossa aguinha e substituir. Bacana, né? Agora vamos criar o nosso inimigo de patrulha. Se vocês entenderam como faz para criar a animação aqui também, comenta aqui embaixo. Se teve alguma dificuldade, comenta que vai ser legal poder interagir com vocês também. Vamos à criação do inimigo de patrulha. Para criar o nosso Rocket Cherry, que vai ser o personagem de patrulha aqui, eu vou criar uma nova cena, tá? Vamos ter como nó raiz um nó 2D. Ah, uma coisa interessante, caso vocês não estejam visualizando aqui os gizmos, vocês estão vendo que tá tudo cinza aqui, eu uso geralmente para tirar print. Para poder fazer os gizmos aparecer, basta vir aqui em View e habilitar as opções Show Helper, são ajudas, Rulers, as réguas, as guias, que são os guides, Show Origin, que é o Y e o X aqui, Show Viewport, a parte roxa da câmera também, e vocês podem habilitar o Group Locks and Gizmos de Transformation também, tá? Então eu desativo isso aqui para ficar mais fácil a visualização quando tiro o print, mas já fica legal vocês saberem que é aqui que fica essa visualização, beleza? Então eu preciso de um nó 2D porque ele vai usar a base estrutural do Global Position como referência futura. Então sempre um nó 2D aqui que eu vou chamar de Base Patrol. Opa, Base Patrol, legal. E aqui ele vai ter a seguinte árvore de nós. Vamos criar aqui um Character Body 2D, que vai ser o nosso Rocket Cherry, próprio inimigo. E no Character Bar 2D nós precisamos de uma colisão, que vocês já sabem também. E precisamos de uma animação, que eu vou colocar como Animated Sprite. Animated Sprite 2D. E eu vou chamar de Animations. Vou jogar aqui para cima. Agora, no nosso nó 2D, nós vamos criar outros dois nós. Um Path 2D, que é o caminho 2D. E dentro do Path 2D, nós vamos criar o Path Follow 2D. Percebam aqui que um é o Path 2D e o outro é Follow, que vai seguir, tá? Tem essa diferença. E eles têm que estar nessa hierarquia, um dentro do outro. Tá? O Path Follow dentro do Path 2D. Perfeito. E por fim, dentro do Path Follow, vai ter um Remote Transform, que é o mesmo nó que a gente criou lá na nossa câmera 2D. Se você não viu, vou deixar aqui nos cards para vocês darem uma olhada também, tá? Essa é a árvore de nós inicial. E aqui fora, para a gente criar depois futuramente a instância do novo inimigo, vamos precisar também de um Marker 2D. Eu vou deixar aqui. O Marker 2D é o substituto do Position 2D na Godot 3.5. Eu vou chamar de Spawn Enemy, para a gente saber que ele vai spawnar um novo inimigo aqui. E para terminar, o nosso Animation Player, que vai ser responsável por gerenciar a animação do nosso Path Follow 2D, tá bom? Então olha a árvore de nós, vejam aqui, vou deixar um ponto para vocês conferirem. E a gente vai entrar agora no detalhe de cada uma delas. Antes, porém, salvando aqui, Ctrl S, e vindo aqui na parte de Actors e salvar como Base Patrol, para a gente saber que é ele. Maravilha. Vamos para as animações. Clicando aqui, nós já fizemos isso outras vezes, então vou um pouco mais rápido, sem muita explicação. Basicamente, a gente cria a animação de voando, Flying. Vamos clicar aqui e buscar o nosso Flying. Perfeito. Ele precisa ter a divisão também de 2 e aqui só de 1. Vocês já fizeram isso aqui antes também, então por isso eu estou ganhando esse tempo. Adicionamos aqui, deixamos em loop e eu acho que 7 vai ficar interessante. Vamos verificar ele voando com 7. Boa, ficou legal, tá? Auto Start, porque é a primeira animação que a gente vai usar. E agora a gente vai ter também o nosso Hurt Falling. Vai ser a animação de Hurt quando ele for acertado enquanto estiver voando. As outras animações vai ser da instância criada assim que ele cair, tá? Quando a gente fizer a próxima parte vai ficar mais fácil de entender isso aqui. É esse Hurt Falling. Opa, é um quadro só, então nem precisa. Vamos aqui no nosso Sprite Pack. Só precisa trazer para cá. Hurt Falling, só um quadro. Beleza, tá bom? Agora com a animação aqui a gente já pode colocar a nossa colisão. Eu poderia até mudar a posição dele, mas vou deixar no centro para ficar mais fácil da gente visualizar e controlar isso, tá? Claro que se vocês quiserem mudar a posição também não tem problema. O importante é você saber que movendo a posição a gente vai ter diferença nessa questão de como ele move no Path Follow. Vou trazer até aqui e até aqui tá ótimo. E por fim, aqui no nosso Character Bar 2D, a gente vai instanciar uma cena já criada, que é a nossa Hitbox.
Se você não viu como a gente criou o Hitbox, vou deixar aqui nos cards também. Já faz tempo que a gente fez esse vídeo, mas é legal você passar lá e dar uma conferida. E o Hitbox ele precisa de uma colisão, já que ele é uma área 2D. Eu estou indo um pouco rápido com essa parte, porque é o que a gente já fez e também é só repetição, tá bom? Mas dá pra você seguir bem tranquilamente vendo os vídeos dessa série, que está bem bacana. O Hitbox vai ficar aqui na parte de cima. Eu vou mudar o Debug Color só para saber que ele é um hit para cor vermelha, tá? Não é necessário isso aqui, tá? A cor não influencia em nada, é só para ficar realmente mais fácil de vocês visualizarem. Bacana. Agora sim, com tudo isso aqui criado, a gente pode adicionar um script aqui no nosso Rocket Cherry. Vou buscar aqui. Eu já até tinha criado a base anteriormente, não tem nada, até só basicamente o script mesmo. Cadê ele aqui? Rocket Cherry. Open. Create. Achei que tinha criado, não criei. Então tá bom. Agora sim a gente pode desacelerar um pouco as coisas e entender como funciona o Path2D e o Path Follow 2D aqui na Godot 4.0. Primeiro ponto, o Path2D basicamente ele é um holder do Path Follow, que vai ser o caminho a ser seguido pelo nosso nó, apontado pelo Remote 2D, tá? Então por isso que essa estrutura tem que seguir dessa forma. Atenção para a indentação de cada uma delas, tá? Como ela fica comprimida aqui na árvore de nós. Perceba que há uma diferença na hierarquia. Bacana? Ok. Dito isso, o Path2D é o que nos interessa. Ele, antigamente, tinha aqui uma propriedade chamada Unit Offset, que era esse aqui agora chamado de Progress Ratio, que seria a razão de progresso, quanto que ele se move dentro do caminho que vai ser criado. Vai ficar mais prático, vai ficar mais claro na prática isso aqui, tá? Como que eu crio nós aqui nele? Vocês vão ver que aqui ele não tem nada para criar. Mas se eu venho nessa opção do Path2D, ó, o Path Follow não tem, mas o Path2D ele tem essas opções aqui em cima. Tá vendo? Vocês conseguem visualizar aqui? A primeira é para selecionar, a segunda é para fazer curvas e controlar os pontos, né? Os vértices. Aqui a gente adiciona os vértices, remove e fecha a curva se necessário, tá? No nosso caso não vai fechar a curva, vai ser um caminho para cima e para baixo. Eu vou clicar no verdinho para criar. Vou aproveitar que o Snap está ativado aqui, clicando num ponto e depois em cima. Pronto. Note agora que nós temos essa aresta com várias setinhas aqui. Inclusive, se eu quisesse clicar fora aqui, ó, ele ia seguir para cá e ia continuar desenhando. Detalhe que quando eu venho aqui nessa opção de controlar os pontos, a segunda, eu posso fazer assim, ó, clicar aqui também e arredondar o vértice. Para quem já trabalhou com programas vetoriais, vai perceber que isso aqui é justamente o arredondamento do vetor. Tá vendo? Olha só, você consegue fazer curvas bem interessantes. Bacana, né? No nosso caso aqui não vai ser interessante, tá? A gente quer deixar ele reto. Mas se a gente fosse fazer dessa forma, eu vou deixar assim só para vocês visualizarem, depois a gente vai deletar tudo isso. Mas se fosse dessa forma, nosso personagem ia fazer todo esse caminho aqui. No entanto, para que isso realmente funcione, a gente precisa vir aqui no Remote e apontar um nó que e apontar o nó que deve seguir esse caminho. Basta clicar aqui e escolher o nosso Rocket Cherry. É ele que a gente quer que siga. E olha só o que acontece. Se eu vir aqui no Path Follow 2D e mudar esse Progress Ratio, conforme eu vou aumentando, ele vai seguindo o caminho. Estão vendo? E aí tem umas propriedades bem interessantes, que são, por exemplo, rotação, ó. Vamos só zerar isso aqui. Vou desativar o Rotate. E desativando o Rotate, agora se eu mover o Progress Ratio, nosso personagem vai continuar reto. Ele não vai fazer a rotação conforme o objeto, tá vendo? Isso é bem interessante quando a gente tem aquele inimigo parecido do Mario, aquele preto, aquela aranha preta, né? Fica dando a volta. Então vou colocar o Rotate para vocês verem a diferença. Perceba que o sprite muda e sem o Rotate. Opa, sempre zerando aqui, né? Depois que a gente tira o Rotate. Aí ele segue retinho, tá bom? Loop também. Com o loop ele vai e volta. Na animação vai ficar mais prático isso aqui também. E você consegue controlar a interpolação cúbica ou não para deixar mais suave essa questão. Beleza? Entendido isso e apontado esses nós, os erros sumiram. Agora a gente vai usar o Animation Player para criar essa animação. E aí, eu preciso então vir no Animation Player, criar uma nova animação, que eu vou chamar de Patrol, que é a patrulha justamente que ele vai fazer aqui esse percurso, tá? Eu vou deixar dessa forma inicialmente, depois eu vou apagar e fazer ela reta, que é como eu quero aqui, só para vocês entenderem, tá? Lembrem-se o seguinte, se vocês não querem que ele faça aquela rotação estranha, desabilitem antes de começar a animação, isso é importantíssimo, beleza? Então o que a gente vai mudar de propriedade? Com o nosso Path Follow 2D selecionado, eu vou clicar no Progress Ratio, na chave aqui, ó, e criar o quadro com ele em 0. Vou até o último quadro do nosso timeline, vou mudar para 1 e vou clicar para criar outro quadro. Agora a Godot vai fazer toda essa movimentação, olha só, ela vai e para, certo? Vou deixar o loop ligado agora e
e vou dar play novamente. Ele vai. Só que vocês estão vendo, eu vou deixar um pouco mais lento aqui só para vocês perceberem. Deixar 1.2. Eu quero que vocês notem que quando a gente não deixa o loop dessa forma, ele vai e daqui ele vai sumir e vai aparecer desse lado, ó. Notem isso. Perceberam? Pouco estranho, né? Para corrigir isso, se eu quero que ele vá e volte como um zigue-zague, basta clicar outra vez no looping aqui, ó. Vai fazer o loop alternado. Olha só que legal. Bateu, voltou. E é o que nos interessa. Eu quero que ele suba e desça, fazendo a patrulha. Bacana, né? Muito simples até. Aí, claro, vocês têm que atentar com essa questão da rotação e os detalhes aqui do looping, tá? Muita atenção quanto a isso. Então vamos lá. A gente pode simplesmente deletar os pontos, tá? Isso é legal também. A gente vai simplesmente editar, ele já vai entender. Vamos lá aqui no menos. Quero tirar esse aqui. Esse aqui e esse aqui. Eu vou deixar ele retinho. Pronto, agora está retinho. Se a gente voltar para animação, a Godot já sabe que é subir e descer. Certo? Perfeito, zigue-zague, perfeito pra gente. E eu acho que a animação de 0.2 ficou bem interessante. Vamos ver com 0.4. 0.3 vai ficar interessante pra gente. Vocês podem controlar esse speed scale também. Vamos marcar aqui essa animação como auto start para que seja a primeira assim que ele entrar em cena. E uma coisa que eu estava notando aqui que eu coloquei animations, mas ele tem que ser anime também, tá? Porque é o mesmo nome que a gente chama a animação lá no Hitbox. Se vocês olharem aqui no Hitbox, tá? Só para vocês entenderem, a gente chama o anime, que é esse nó aqui dentro. Então tem que ter o mesmo nome, eu modifiquei aqui também. E ele chama animação de Hurt. Então vamos tirar o Hurt Falling para ficar apenas Hurt. Beleza? Deixar como Hurt. Também desmarcar aqui o loop, né? Senão nunca vai acabar. Bacana. E agora a gente pode conectar os sinais. Vamos lá. O primeiro sinal é o Hitbox. Vou conectar o Body Enter daqui. 2 cliques. E conectar no Rock Cherry. E também fazer uma referência ao nosso nó de animação aqui. Trazer para cá. As Animated Sprite. E assim que houve a conexão, a gente vai fazer o quê? Vai chamar o nosso nó de animação e tocar justamente o Hurt. Que é a animação de Hurt dele. E agora conectar o sinal de Animation Finished. Selecionando ali Animated Sprite, Animation Finished, conectando e verificar. If anim.animation. Note que aqui a gente usa a propriedade animation, em vez de animName. Se for igual ao Hurt, tá? Então foi a animação que chegou no final. Se isso é verdade, a gente passa aqui o free e também adiciona globals.score mais igual. A gente precisa da variável de pontos do inimigo. Vamos aproveitar aqui também, tá? Aqui, ó. Enemy score. Para a gente poder reaproveitar. No próximo vídeo a gente cria uma classe para ficar mais reutilizável isso aqui, tá? Fazer bem legal também. Vamos criar aqui a variável. Como eu disse, a gente vai criar a classe, vai ficar mais interessante isso aqui. Enemy score. E em vez de 100, ele vai valer um pouco mais, 150. E nós vamos colocar também ele na camada do inimigo, né? Para colidir apenas com o nosso player. Agora podemos trazer ele aqui para o nosso cenário. Colocar ele aqui, fazendo a patrulha. E eu vou colocar o nosso inimigo aqui comum, só para vocês perceberem um erro que vai acontecer agora. Por conta do script como foi criado anteriormente. Tá, vamos lá. Está animado, está subindo e descendo, bem legal. Consigo matar o inimigo normal. Mas se eu tentar matar o Rocket Cherry, olha o que vai acontecer. Deu um erro. Tá vendo qual foi o erro? O erro foi que a Godot está tentando buscar dentro do dono, owner, proprietário, o nó anime e tocar a animação de Hurt. Mas nós notarmos a estrutura do Base Patrol, o nosso owner ou proprietário é o nó 2D, que é justamente o que ele está usando aqui nessa base, tá vendo? E não existe esse nó anime dentro do nó 2D, está dentro do nosso Character Body 2D. Então eu preciso modificar aquele script um pouco, lá no Hitbox. E eu preciso passar aqui, em vez de owner, get parent, pegue o pai. E dentro do pai procure o nó anim.play. Dá o stop aqui e testar novamente, agora tudo deve funcionar. Vamos ver se está tudo certinho aqui. A água está animada, perfeito. Conseguimos matar o inimigo comum e Rock Cherry também morreu. Perfeito, assim o seu jogo vai ficando ainda mais interessante, bem legal, né? E aí se você chegou até o final do vídeo, comenta aqui embaixo, hashtag Godot4Path. Assim eu sei que realmente você assistiu até o final, isso me ajuda demais na métrica. Tá bom, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado. A gente vai deixar a parte de criação da instância do inimigo para o próximo vídeo, para não ficar ainda mais longo. Mas assim você também tem um conteúdo bem interessante, vai aos poucos crescendo o seu joguinho aqui na Godot 4.0, tá bom? E se é o primeiro vídeo que você está assistindo aqui do canal, considere se inscrever para apoiar
apoiar o nosso trabalho, deixar também aquela meia lua e like que me ajuda demais e faz o YouTube recomendar o nosso trabalho aqui para outras pessoas também. Sem mais, muito obrigado por ter assistido, até o próximo vídeo e valeu!